Olá, jovens gafanhotos! Saudações wakandianos para todo mundo. Nesse vídeo nós vamos tratar de mais uma prática aqui do capítulo 5, sobre processos. Essa prática mais especificamente é sobre threads. Então a gente já viu anteriormente que um processo ele engloba, né, um fluxo de execução e os seus recursos necessários. Porém, antigamente, então, um processo poderia ter apenas um fluxo de execução. Um processo acabava fazendo uma única tarefa de forma sequencial. Só que à medida aí que as aplicações se tornaram mais complexas, então isso se tornou um inconveniente. Por exemplo, um editor de texto, enquanto a gente está digitando o texto, ele já está fazendo uma autocorreção, né? Ele já está fazendo um autossalvamento daquele nosso texto. Ok? Então, veja que esse processo editor de texto, ele está fazendo várias tarefinhas ao mesmo tempo. Assim também é, por exemplo, um navegador web. Quando a gente entra numa página, são várias tarefinhas, que é carregar o texto, uma outra tarefinha carregar a imagem 1, uma outra tarefinha carregar a imagem 2. Então, a ideia de thread vem justamente para suprir essa limitação e conseguir ter mais de um fluxo, né, mais de uma tarefa em um único processo. Então a ideia resumidamente, dá para entender bem por essa imagem. Então eu tenho um processo B que tem apenas um fluxo de execução, ele é bem sequencial, mas eu posso ter um outro processo aqui, aonde ele tem 4 fluxos de execução diferentes. Tá? Qual que é a vantagem então de usar threads em cima de processo? É que cada thread vai usar um processador diferente. Portanto, se eu usar 4 threads, se eu tenho 4 processadores, eu posso fazer os meus processos serem 4 vezes mais rápidos, né? Então já entra aí no contexto um pouco de computação paralela, tá? Mas não cabe aqui a teoria, né? O objetivo desse vídeo é mostrar apenas exemplos. A teoria, espero que vocês tenham lido aqui a parte do livro, né? Então, o que a gente vai fazer, na verdade, é programar algumas threads usando a biblioteca pthreads, né? Então, a biblioteca pthreads aí é um padrão POSIX, né? Então, antigamente, cada sistema operacional definia sua própria interface, né? Então, surgiu um padrão que chama de pthreads. Lembrem que essa biblioteca, ela não determina se o modelo de thread vai ser M para N, se vai ser 1 para 1, se vai ser N para 1. Quem determina o modelo de implementação de thread é o próprio sistema operacional, né? A gente simplesmente vai fazer acesso a essas threads do SO via biblioteca. Então, se você está usando a biblioteca pthreads num sistema operacional que é 1 para 1, então vai funcionar 1 para 1. Se você está usando essa biblioteca pthreads num sistema operacional que é N para M, então as threads vão ser M para N. Tá? Então, ela é uma biblioteca, a princípio, universal, obviamente, para os sistemas operacionais que usam esse padrão POSIX. Ok? Então, vamos a alguns exemplos. Antes de mostrar os exemplos, quero mostrar algumas referências. Então, nos outros vídeos a gente brincou um pouquinho aí com fork, com exit, com getPid, e a ideia da thread é a mesma coisa, né? Afinal de contas, a thread é um processo leve. Em a thread sendo um processo leve, eu tenho que ter um comando para criar. Qual que é o comando que cria processo? Fork. Qual é o comando que cria thread? Pthread create. Qual o comando que destrói processo ou termina o processo? Exit. Qual o comando que termina uma thread? Pthread exit. Qual o comando que pega o identificador do próprio processo? GetPid. Identificador da própria thread, self. Comando para fazer o processo dormir? Sleep. Yield. E para mandar um sinal para outra thread, kill e pthread kill. Tá? Então tem algumas aí, tem algumas coerências, né? Quando a gente está falando aí de thread e de processo. Tá? Então vamos a alguns exemplos. O exemplo 1 que eu tenho aqui
é um dos exemplos mais simplesinhos, como seria a criação. Então aqui eu tenho apenas um define, definindo quantidade de threads, ok? Aí eu tenho aqui um vetor, thread, com o número de threads. Cada thread vai ganhar um nomezinho, né? Então eu tenho que ter um lugar para guardar esse nome. Então eu crio um vetor, um nomezinho. Quando eu digo nomezinho, eu digo identificador, né? Então eu tenho que ter um vetor aqui para guardar esses identificadores da thread, que é do tipo pthread-t. Esse tipo pthread-t é conhecido pela biblioteca pthread, né? Então por isso eu tenho que adicionar ela lá. E aí eu faço um forzinho, né? Afinal de contas eu quero várias threads. Dou um printf, né? Ó, estou criando a thread alguma coisa. E chamo a função pthread-create, tá? Aonde eu vou guardar o número da thread criado aqui nesse vetorzinho, recém-criado ali em cima. Aqui são alguns parâmetros de opção, não interessa nesse momento, né? Que a ideia é ser bem introdutório. E eu tenho a função print_hello. Então essa função ela vai ser, eu vou criar uma thread com esta função, tá? Então a thread vai executar esta função como se fosse um outro main, né? E aqui eu simplesmente passo um parâmetro para essa função, né? Então essa função espera um ponteiro de void, então eu tenho que converter esse meu i, que é do tipo long aqui, para um ponteiro de void antes de passar para a função, tá? E aí eu faço o seguinte, né? Alô mundo, dentro da thread, alô mundo, imprime aqui o tid, né? Que é o ponteiro aqui, que é o identificador da thread, tá? E aí mata a própria thread. Quantas vezes isso vai executar? Bom, se eu estou fazendo um for de 0 até 5, vai executar 5 vezes, então eu vou criar 5 threads. Esse status aqui eu só vou usar, na verdade, para verificar se a thread teve sucesso ou não teve, né? Então eu tenho essa verificação de erro aqui. Normalmente desnecessária, bom, depende, né, do quão seguro você quer fazer o seu sistema. E estou terminando a thread principal. Por quê? Porque o fluxo, né, o fluxo de execução da main também é uma thread, né? Então toda main, na verdade, é um processo com uma única thread. Nesse caso aqui eu estou criando um processo com uma thread principal e mais 5 threads, são 6 no total. Ok? Então vamos executar esse cara aqui rapidinho. Lembrando que para compilar, eu preciso, na hora de compilar, até vou compilar aqui para vocês, gcc thread c-o, sempre colocar, né, anexar aqui a biblioteca lpthread, né, chamar o lpthread junto. Tá? Então está compilado. Ponto barra L05 thread 1. Lá, ó. Então, o que eu tenho de saída aqui? Né? Criando a thread 0, 1, 2, 3, 4. Perceba que não está em ordem. Né? Ele criou a thread 0, criou a thread 1 para depois dar o hello world. Por quê? Porque são processos diferentes. Né? O sistema operacional vai fazer aquele escalonamento, né, de processos. Vai escolher o processo aí de forma aleatória, né? Então, ele resolveu aqui depois do 3 executar as duas outras threads. Veja, criou thread, então até aqui não houve preempção ainda, né? A hora que houve preempção, ele chamou o outro processo, a outra thread 0. Se a gente executar mais vezes, inclusive, olha só que interessante. Nesse caso aqui, ó, a thread 4 fez o printf antes da thread 3. Por quê? Porque são processos diferentes, então uma pode ser escalonada antes da outra, né? Lembrando que são processos que são criados, que vão na fila de prontos, e dali da fila de prontos o sistema operacional escolhe quem ele vai executar primeiro. Então é bem interessante. Como são 5 threads, vai executar 5 vezes o hello world aqui, né? Na verdade são 6 threads, porque eu tenho a thread principal também. Mas aí você fica me perguntando, tá, professor, mas para que serve isso, né? Porque afinal de contas, se eu fizesse um for e chamasse esse hello world 5 vezes, funcionaria da mesma forma, né?
Então, uma forma de provar que isso aqui realmente está fazendo threads, né? Que são dois processos competindo pelo sistema operacional. O exemplo número 2, ele simplifica um pouquinho. Então, eu crio aqui, ó, pthread create, vai criar uma thread apenas. Então, tem a thread principal, que vai entrar vai criar uma thread secundária e entrar num for. E a thread secundária também vai entrar num for. Ok? Então, são duas threads que vão ficar rodando like infinito. Tem um pthread exit aqui, mas não vai ter efeito nenhum. Ok? Vamos executar esse exemplo número 2 e ver o que acontece. Lá, ó, é isso que acontece. Então, percebam que aqui, ó, em alguns momentos o sistema operacional escolheu a thread principal, a thread principal imprimiu o O e a thread secundária imprimiu o I. Então, em alguns momentos a thread principal escolheu imprimir vários Os. Depois foi feita uma preempção, foi colocado a thread secundária, depois preemptado de novo, colocado o O, depois preemptado de novo para a thread secundária, impresso mais um monte de um I. Então, às vezes repete bastante I, às vezes repete bastante O, ok? Depende aí do escalonamento, né? Então, isso é para vocês verem que realmente são dois processos competindo, né? Um em um processador, o outro em outro processador. Se isso aqui fosse sequencial, eu ia ficar nesse forever de I apenas, né? Mas não, são dois processos, o de cima e o de baixo. Ok? Acho que está um pouco claro, né? O terceiro exemplo, aí eu já trago um probleminha que pode acontecer com threads. Então é muito fácil, né? Com threads eu posso criar 3, 4, 5, 10 threads, cada thread fazendo uma função diferente. Então, é como se você estivesse alocando funções a processadores diferentes, né? Então, se eu tenho um print hello, pode ir para o processador 1. Se eu tenho um calcula pi, vai para o processador 2. Se eu tenho um auto salva, vai para o processador 3. Então, eu posso fazer esse tipo de brincadeira. No processo 3, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo o seguinte, ó. Estou criando uma thread, uma única. A thread principal vai dormir por um segundo e depois vai printar. Eu sou a thread principal e o meu valor do meu x vai ser tal. Inclusive aqui eu uso o thread self, vocês vão ver o que vai sair. E aí na função eu tenho um x++, olhando esse x na verdade é uma variável global, então eu tenho esse x++, e eu tenho também um print aqui. Ok? Primeiro eu vou comentar o sleep. Deixa eu dar um clear aqui. Então vou comentar o sleep. Vou fazer um GCC aqui do 3 de novo, com o sleep comentado. E agora vou rodar o 3. Então o que eu espero, né? Eu espero que a thread principal faça um print e a thread secundária, né, porque eu estou só criando apenas uma, faça mais um print. Inclusive o número da thread, né, é um número bem estranho, por isso que normalmente não se usa esse pthread self. Normalmente usa o número da thread passado aqui por parâmetro. É muito mais, né, o thread 1, thread 2, thread 3, foi isso que eu fiz, né? Então eu passei o número da minha interação com o parâmetro e aí eu usei isso como número da thread, né? Mas nesse caso aqui tudo bem, não é esse o problema. Qual que é o problema aqui? O problema é que a thread principal vai fazer um print, a thread secundária vai fazer outro. Nesse caso aqui, deu certo, porque a thread principal imprimiu 0, e aí foi para a thread secundária, fez um mais, imprimiu 1. Então 0, 1. Só que, lembrem, eu tenho concorrência. São dois professores executando, são dois processadores executando duas funções diferentes. Então, se eu colocar um sleep aqui, o que vai acontecer? Lá, ó, as duas threads imprimem o valor 1. Opa, professor, como assim? Claro, porque lembrem,
O processo é quem detém os recursos. Então, o X pertence ao processo, não pertence a uma thread. Logo, as duas threads podem acessar o valor de X ao mesmo tempo. Ok? Então, a hora que eu crio a thread e durmo, dá tempo para a função thread aqui fazer um mais, alterar o valor de X, printar ele, terminar. Quando eu sair do sleep, eu vou printar esse valor de X já alterado. Ok? Porque as threads, conforme o desenho, deixa eu pegar o desenho aqui. As threads, conforme o desenho, elas estão dentro de um processo. E o X pertence ao processo e não à thread. Então, o X é o alocador de recurso, a thread é simplesmente o fluxo. Então, eu tenho problemas, né? Quando eu trabalho com thread, eu tenho que cuidar muito quando eu for tentar alterar a mesma variável, em threads diferentes. Isso pode dar um problema gigantesco, né, de coordenação de tarefas. Isso a gente vai tratar mais para frente aí no curso, tá? Então, o exemplo 4 é o seguinte, para a gente realmente ver a coisa, o incremento de velocidade, né? Até agora eu mostrei como é que faz thread, né? As chamadas de sistema aqui, pthread crit, pthread zit. Mostrei para vocês, provei para vocês que realmente são dois processos rodando ao mesmo tempo. Provei para vocês que existe um problema aí de sincronização, né? Que vai ter que ser resolvido futuramente, não é o momento agora. E agora eu vou mostrar para vocês como as threads podem fazer um speed up, né? Melhorar o nosso desempenho da aplicação. Então, no exemplo 4, nem usa thread, é simplesmente uma função para calcular eu chamei aqui de produto escalar, mas está errado. Enfim, vai calcular o seguinte, vai somar numa variável resultado 4 dividido por 1 mais 1 vezes 1. Aleatórios. Esse cálculo aqui é aleatório, tá, pessoal? E depois vai, obviamente, printar esse resultado final. Esse variável result, ela é global. E eu vou até 1 bilhão de termos. Então, eu vou somar 1 bilhão de coisas aqui. Ok? Porque o início começa de 0 e o fim vai até bilhão. Então, i começa de 0 até bilhão e mais. Então, eu vou fazer 1 bilhão de vezes essa repetição do for, tá? E depois vou printar o resultado final. O que vai acontecer aqui? Um ponto barra, thread 4, 1 bilhão de vezes, tá lá, resultado 2 bilhões, enfim, por causa do cálculozinho. Eu posso medir tempo disso, né? Então faço um time. Olha lá, eu demorei 4 segundos, 275, para fazer esse cálculo aqui, né? Esse calculamento em um esquema sequencial. Né? Sequencial por quê? Porque eu vou de 0 a 1 bilhão. Tá, professor, mas eu vou ser um pouco mais inteligente. Eu vou simplesmente pegar esse bilhão e dividir em duas partes. Colocar uma thread calculando meio milhão, de 1 a 500 milhões, e a outra thread calculando de 500 milhões e 1 até o final. Então tá aqui o programa que faz isso. Um pouquinho mais complexo, mas não tem nada de absurdo também. Então, se eu quero dividir esse programa, ok? Em 2 pedaços, fazer 2 threads, então primeiro tem que setar aqui uma variável número de threads igual a 2. A mesma variável bilhão. Você vê que o cálculo aqui é o mesmo, 4 dividido por 1 vezes 1, não muda nada. Qual que é a diferença? A diferença é que agora o meu início e meu fim vão ser alterados conforme for a thread. Como assim? Bom, primeiro é o seguinte,
além daquela variável result, que eu vou guardar o resultado final, eu vou ter uma variável de resultados parciais aqui, parc de número de threads, porque são duas threads. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um vetor, opa, desenho feio, vou criar um vetor de duas posições. A thread 1 vai guardar o resultado nessa primeira posição e a thread 2 vai guardar o resultado na segunda posição. Depois eu somo os dois, tá? Como assim? Olha lá, no final eu simplesmente somo os dois, né? Eu percorro o número de threads e somo os parciais. Se o número de threads for igual a 2, esse for vai fazer duas vezes, vai somar os parciais. Ok? Beleza. Então, eu tenho esses parciais aqui. Primeiro, cria aquele vetor para guardar as threads, né? Porque aqui eu fiz ele genérico, vai funcionar para 2, para 4, para 8, para 10 threads. Então, por isso que eu estou usando dessa forma. Primeiro, eu tenho que iniciar essas parciais aqui com 0, né? Porque como eu tenho um soma de parcial mais igual, ela tem que ser iniciada de 0. Então, eu faço um forzinho em cada posição da parcial, coloco 0. Nada demais. E aí, eu crio duas threads. Também nada demais aqui. Crio a thread, coloco o nomezinho a primeira thread, nomezinho na primeira casinha, chamo a função cálculo, e aí eu faço um caching, né? Lembrando que a thread espera um void asterisco, e o meu i é um inteiro. Então, primeiro eu faço um caching do meu i para um ponteiro de i, essa função eu uso dessa biblioteca aqui, e depois eu faço um outro caching para ponteiro de void. É só para evitar aquele monte de warning, tá? Ok, criando duas threads, as duas threads vão receber, ela recebe um i, tá? Esse i é justamente o i é justamente o identificador da thread, né? Então eu recebo como void, faço um caching para long de volta, né? Guardo ele no TID. Então, qual que é o número de termos? Bom, se for duas threads, é 1 bilhão dividido por 2, 500 milhões cada thread. Aí eu seto o início. Bom, o início da primeira thread que vai receber um 0 aqui, né? Então, é 0 vezes o número de termos. Então, início é 0 e o fim é 0 número de termos mais termos. Então, é 500 milhões. Então, início 0, fim 500 milhões. Quando eu receber 1 nessa passagem de parâmetro aqui, o TID vai ficar valendo 1. Então, 1 vezes o número de termos, 500 milhões. TID vezes o número de termos, 500 milhões, mais 500 milhões, 1 bilhão. Então, dependendo o que eu passo aqui no i, o início e o fim é diferente. Não? Então, para thread 1, eu vou começar aqui de 0 e vou até 500 kk. Ficou pequenininho demais. Então, a thread 1 vai de 0 a 500 milhões. E a thread 2 vai de 500 kk a 1 kkk de bilhão. Só para não precisar desenhar todos os zeros, ok? Então esse é o tamanho do for. Então cada for vai fazer o quê? 500 milhões de loopings, 500 milhões de loopings. Horas. Esse cara aqui fazia 1 bilhão de loopings, agora eu tenho cada thread fazendo 500 milhões, 500 milhões. Ok? E obviamente, o que a gente espera disso? Que melhore 50%, né? Se cada processador está recebendo metade do trabalho, então eu vou ter que ter metade do tempo. Ok? No fim, o que eu faço? Então, calculei esses caras aqui, vou guardar em parciais, e aí eu tenho que somar essas parciais. Só que antes de somar as parciais, eu tenho que ter um thread join aqui. Esse thread join vai fazer o quê? Ele vai esperar com que as threads terminem. Porque se eu comentar esse thread join, vai dar uma cacaca gigantesca. Depois vocês podem até tentar lá. Mas o que aconteceria se eu fizesse esse comentário? Aconteceria o seguinte, eu chamo as duas threads, são dois processos, estão aqui fazendo somatório,
Mas essa thread principal, porque são 3 threads aqui, a principal e as 2 filhas. Vamos chamar assim de filha, né? A thread principal não está nem aí porque está acontecendo nas outras 2 threads. Então ela simplesmente somaria o que tiver lá dentro do vetor parcial e apresentaria o resultado e terminaria o programa. E esses caras não terminariam. Depois a gente pode executar comentando, tá? Então vamos executar da forma que está aqui. Então lembrando que o tempo para o 4 é de 4 segundos, né, por tempo sequencial. Então vamos ver um time do 5 com 2 threads. Olha lá, time 5 de 4.7 para 3 segundos. Melhorou um pouquinho. Mas é o que a gente esperava? Não, vou colocar 4 processadores aqui. Ó. 4 threads. Vamos ver. Vamos fazer um GCC. Compilar. Esse é o exemplo 5. Vamos compilar com 4 threads. E vamos rodar agora com 4 threads para ver o tempo. Melhorou, né? Mais ou menos, mas ainda assim, poxa, professor, eu esperava que com 4 threads eu tivesse aí um tempo bem melhor, porque se com uma eu tenho 4, com 4 eu deveria ter 1 e um pouquinho cada um. Ok. Isso é por causa de uma coisa que acontece, algumas vezes esse tempo nem vai melhorar, isso acontece por causa de algo chamado de falso compartilhamento. Tá? O que é a história do falso compartilhamento? Então imagine a seguinte situação. Deixa eu apagar tudo aqui. Imagine que eu tenho 2 vetores. Eu vou guardar informações aqui e vou guardar informações aqui. Só que esse vetor aqui, ele está na mesma linha de cache. Aqui, ó, ele está na mesma linha de cache. E eu não consigo fazer com que essa linha de cache seja compartilhada de forma adequada entre as 2 threads. Então elas ficam chaveando entre si para garantir que eu não escrevo no cache ao mesmo tempo. Então o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer é isso aqui. Isso aqui seria uma linha de cache. Aqui seria a minha primeira variável, que seria a segunda variável. Percebe que as threads estão trabalhando em cima da mesma linha de cache. O que eu tenho que fazer é fazer o que a gente chama de padding, tá? Colocar cada uma das variáveis de cada thread e garantir que elas pertençam a uma linha de cache certinho. Eu não vou entrar em muitos detalhes nisso, porque tem bastante a ver lá com programação paralela, mas eu vou fazer uma mudança aqui bem interessante, que é 8 vezes. Então, sempre no parque aqui é 8 vezes. 8 vezes. Tem mais algum lugar de parque? Parque, 8 vezes. 8 vezes, 8 vezes, 8 vezes, 8 vezes. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz justamente isso aqui, ó. 8 vezes o número de threads. Por quê? Porque eu estou aumentando aqui, estou fazendo um espaçamento aqui dos meus caches. Não é a forma mais correta de fazer, mas é só para a gente exemplificar. Tá? Então, de novo, vou compilar isso aqui, lembrando que são 4 threads. Vou rodar. Acho que eu não salvei. Agora sim, agora está salvo. Vou rodar. Olha lá. Agora, ajustando aí o problema de compartilhamento, né? Eu tenho um tempo de 1.206, que é, obviamente, basicamente um quarto aí do tempo original, que era de 4.7. Ok? Então tem esses probleminhas a resolver. Tem que entender bastante ali de arquitetura de computadores, como é que funciona o cache. Mas tem bastante cursinhos por aí. Mas enfim, resolvido isso. Tá? Então eu tenho uma melhoria do meu tempo bastante absurda. Né? Usei 4 processadores, 4 vezes melhor o meu tempo. Então, só comentando aqui o pthread join, para vocês verem o que acontece.
pthread join, ó, olha o resultado, era para dar esse 2 bilhões e deu 2.700. Por quê? Porque eu vim aqui, criei as duas threads, já somei o resultado, já dei um print, já acabou o programa. Porque quando o main termina, ele acaba com as outras threads também. Então não deu nem tempo desses caras executarem, colocarem valores dentro do parcial. Esse cara já somou o que tinha lá dentro. Tinha pouca coisa, mas ele já somou e já terminou o programa. Então esse cara aqui serve para dizer, olha, espere esse cara terminar, né? Espere a thread número alguma coisa aqui, né? Por isso que tem esse nome de thread. Eu crio o nome dela, depois, ó, espere a thread 1 terminar, espere a thread 2 terminar, para depois você fazer a soma das parciais. Ok? Vamos ver com 8. Né? Só fazendo um GCC de novo. 609. Né? 1/8 do tempo. Tá ok, gente? Então, era isso por essa aula. Até mais.